Alguém entrou na loja oficial do Flamengo e empilhou 40 peças no balcão. Camisa, boné, roupa de bebê, e avisou que não ia pagar nada. Não era ladrão, era o irmão do melhor jogador do mundo. O argumento: se o clube não paga meu irmão, eu não pago o clube. A negociação durou 1h30. Terminou com o vice de finanças entregando as próprias camisas para o homem ir embora satisfeito. Semanas depois, Ronaldinho Gaúcho rescindiu o contrato na justiça. Esse era o Flamengo de 2012. Faturava 200 milhões e devia 750. 14 anos depois, esse mesmo clube fatura mais de 2 bilhões por ano. A virada não começou com um gol, começou com uma eleição. Para entender o buraco de 2012, tem que voltar bem antes. O Flamengo já vinha quebrando havia mais de 10 anos. Em 1999, o clube fechou uma parceria de 80 milhões com uma empresa suíça de marketing esportivo, a ISL. A ISL quebrou em 2001. O dinheiro já tinha ido embora em contratação errada. O clube ficou sem o parceiro e sem o caixa. Trouxe medalhões e não conseguiu pagar. Um deles resumiu tudo: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Em 2002 veio o impeachment. 530 conselheiros a favor, 26 contra. O balanço apontou 211 milhões de prejuízo. Em 2009, numa coletiva, o presidente do Flamengo resumiu a década inteira em 3 palavras. E a frase nunca mais saiu da história. E o pior é que faltava dinheiro num clube que fabricava crack. Em 1990, o Flamengo montou a melhor base da sua história. Aquele time ganhou a Copa São Paulo, passando 7-1 no Corinthians. Djalminha, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Nélio, Marquinhos. Quase nenhum deles virou ídolo na Gávea. Saíram cedo e chegaram ao auge em outros lugares. No Flamengo ficaram conhecidos como a geração perdida. Júnior Baiano foi titular do Brasil na Copa de 98. Marcelinho virou lenda no Corinthians. Djalminha, ídolo na Espanha. Foi com esse currículo que o Flamengo fez em 2011 a contratação mais badalada do futebol mundial. Ronaldinho Gaúcho, bola de ouro. Ídolo do Barcelona, campeão do mundo, voltando ao Brasil. Mas o salário era 1.200.000 por mês. 9 milhões por ano que o clube não tinha. A presidente Patrícia Amorim apostou tudo nele. Chegou a dizer que com o Ronaldinho, o Flamengo podia ser o novo Barcelona. Não chegou nem perto. 20 mil pessoas na Gávea só para ver ele chegar. No papel, era o auge. Na prática, o clube não tinha como honrar o que prometeu. Salário e direito de imagem começaram a atrasar. A relação virou cobrança. O próprio Ronaldinho rescindiu na justiça, por falta de pagamento. Terminou com uma ação de 40 milhões de reais. O acordo só saiu em 2016. 17 milhões, tarde demais. Mas nem todo credor do Flamengo agiu igual. 7 anos antes, tinha acontecido exatamente o contrário. O Pet tinha saído do Flamengo com salários atrasados e no começo de 2009 bateu na porta do clube pedindo para voltar. E fez o contrário do que qualquer um faria. Perdoou metade da dívida trabalhista. No fim daquele ano, levantou o Brasileirão, que o clube não ganhava desde o Penta em 92. Um clube nesse estado não é salvo por dinheiro. Ninguém empresta para quem já deve para todo mundo. O Flamengo precisava de outra coisa. Em 2012, um grupo de executivos montou uma chapa. Não era um salvador, era uma lista. O presidente da Sky no marketing, um ex-presidente da BR Distribuidora no patrimônio, um ex-Banco Central junto. O candidato original foi impugnado. Guarda esses nomes. Quem virou presidente em 2019 e quem é presidente hoje saíram os dois daquela mesma chapa. A primeira coisa que a nova diretoria fez foi contratar uma auditoria, só para descobrir o tamanho do rombo. O resultado saiu em abril de 2013. 750 milhões de reais. 300% acima do que a gestão anterior estimava. 400 de dívida fiscal, 184 trabalhista. Um dirigente resumiu assim: se fosse empresa, já estava fechado. 12 dias depois de assumir, a diretoria devolveu o melhor jogador do elenco para o clube russo. Foi assim o ajuste inteiro. Cortou o custo, cortou estrela, negociou a dívida com o governo e esticou o que dava para esticar em 20 anos. E dá para medir o aperto por uma cena só. Junho de 2015, chuva no centro de treinamento. O goleiro fratura o tornozelo. Saiu de campo empurrado num carrinho de mão de pedreiro. O clube tinha carrinho elétrico com maca. Só não tinha caminho asfaltado para chegar até ele. No mesmo terreno, prédios inteiros tinham sido levantados e deixados sem telhado. Apodreceu tudo por dentro. Terminar aquilo custava 50 milhões que não existiam. Veio uma Copa do Brasil em 2013 e um alívio no caixa. Depois disso, 5 anos sem absolutamente nada. Mas fora de campo, a máquina começava a girar.
Ainda em 2013, a diretoria lançou o Sócio Torcedor, o programa Nação Rubro-Negra. No primeiro dia, quase 3.000 pessoas assinaram. No fim do ano, 16 milhões em caixa. No ano seguinte, dobrou. Em 5 anos, cresceu quase 200%. E tinha o preço esportivo. 5 anos de elenco fraco, de rival levantando taça, de torcida xingando o presidente na arquibancada. Ele foi pago inteiro, mas alguma coisa estava mudando. O Flamengo tinha parado de atrasar salário. O presidente contava que pagar salário virava notícia de jornal. Em novembro, saía matéria dizendo que o clube tinha pago agosto. Para ele, isso era vergonha. Quando parou, o clube deixou de ser o que dava calote. Virou o que paga em dia. E no futebol, reputação é imã. 2016. Diego larga a Europa e assina. 2017, Everton Ribeiro. E aí veio o dinheiro que mudou tudo. O Real Madrid pagou 45 milhões de euros por um moleque de São Gonçalo, Vinícius Júnior. Formado em casa, vendido caro. A mesma história de 1990 com um final diferente. Dessa vez o clube ficou com o dinheiro, e parte dele virou tijolo. O mesmo centro de treinamento do carrinho de mão foi terminado, com módulos que hoje são referência no continente. 2019. Assume a presidência um homem que veio daquela chapa, agora com o cofre cheio. 11 de janeiro, Gabigol chega por empréstimo. 12 de janeiro, Arrascaeta por 63 milhões e 7. Recorde do futebol brasileiro. Junto vieram Bruno Henrique, Rodrigo Caio e no meio do ano, Gerson. E 2 campeões da Europa de graça, Rafinha e Felipe Luiz. Foi o elenco mais caro que aquele clube já montou. Todas as fichas no centro da mesa. Só faltava quem comandasse. Veio Jorge Jesus, técnico português vindo do Benfica. O Flamengo tinha juntado o elenco mais caro do país e o treinador mais badalado. O clube tinha passado 38 anos sem jogar uma final. No Brasileirão, dominou. Terminou 16 pontos à frente do segundo colocado. E na Libertadores, o Gabigol tocou a taça antes da final, desafiando a maldição. 1-0 River, aos 44 do segundo tempo. Tinha quem já tivesse desistido, mas o Flamengo não. 38 anos de espera, bola no pé de Bruno Henrique, toque de Arrascaeta e o gol do Gabigol. O Flamengo era campeão da América de novo, depois de quase 40 anos. Nos 7 anos seguintes, jogou 4 finais e ganhou 3. 2019, 2022, 2025. E cada título virava dinheiro. Só em 2019, 30 milhões de dólares em premiação. E deu certo de um jeito que ninguém sonhava. Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. A torcida voltou, de 20 mil por jogo para 58 mil. E aconteceu uma coisa curiosa. A geração de 81 foi toda formada em casa. Essa foi toda comprada. E passou todo mundo em número de títulos. Porque taça vira dinheiro. Torcedor vira sócio. Sócio vira receita todo mês. Camisa esgota e patrocinador passa a disputar espaço na frente da camisa. Hoje o patrocínio Master paga 268 milhões e meio por ano. O maior contrato desse tipo no futebol brasileiro. E o nono do mundo. Em 2025, o Flamengo faturou 2 bilhões e 89 milhões. Nenhum clube da América do Sul tinha chegado lá. E não é papo de torcedor. Pela Deloitte, o Flamengo já foi o 26º clube do mundo em faturamento à frente de Ajax, Sevilha e Vila Real. E de 2018 a 23, foi o segundo clube mais lucrativo do mundo inteiro, atrás só do Bayern de Munique. No ranking mundial de faturamento, o Flamengo é hoje o 29º, e os outros 29 são todos europeus. Aqui está a comparação que resume tudo. Em 2012, o Flamengo devia 45 meses do que faturava. Hoje deve um mês. Vendeu o Paquetá por 38 milhões porque precisava. Ele comprou da Premier League por 42 porque sobe. O presidente resumiu a meta numa frase: ser o Real Madrid das Américas. Há 13 anos, o clube não pagava salário. Hoje mira o topo do mundo. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal para mais conteúdos como este e fique com o trailer do próximo vídeo. O Mengão faz história no Japão! Tóquio! Japão, foi aqui! Nesse campo atrás de mim, que o Flamengo botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Vai ficar marcado na história. O Flamengo de Zico. Deixa comigo. Zico, que entra definitivamente na galeria dos ídolos do clube mais querido do Brasil. A torcida japonesa gostou. Zico, por elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou Nunes.